Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos ver agora composição de funções. Uma vez que funções são relações, a composição de duas funções FG é definida da mesma forma que para relações, né? Toda função é uma relação. Lá em relações nós já vimos composição de duas relações, é a mesma coisa aqui. G bola F, né, é a composta de F com G. A notação é ao contrário. São os pares AC, tal que existe um B, tal que AB pertence a F e BC pertence a G. F composta com G, a gente escreve G bola F, né? Em particular, se F é uma função de A para B e G é uma função de B para C, então verifica-se que G bola F é uma função de A para C. E para todo A pertencente a A, Azinho pertencente a A, o valor de G bola F em A é definido pela fórmula G bola F de A igual a G de F de A. Vamos ver aqui um exemplo, uma figurinha, aqui num slide à parte. Aqui está, funções FG. Foi esquecido de dizer lá que é muito importante que a imagem de F tem que estar contido no domínio de G, não é isso? G bola F é a relação composta de F com G, e isso é uma função, né? Se F e G são funções. Então, XZ pertence a G bola F, acabamos de ver, existe Y, ok, XY pertence a F, YZ pertence a G. Isso quer dizer a mesma coisa que Y igual a F de X, né? XY pertence a F, quer dizer Y igual a F de X. YZ pertence a G, quer dizer Z igual a G de Y. F e G são funções, né? Então, se isso vale, Y igual a F de X, Z igual a G de Y, troca Y por F de X, fica Z igual a G de F de X. Tá bom? Então, se XZ pertence a G bola F, ou seja, quem é G bola F de X é G de F de X. Aqui está, né? É apenas um valor. Então, G bola F é uma função também. Ou seja, se F e G são funções, a composta também é uma função. Aqui está uma figurinha para dar uma explicada melhor. Então, se a função F é uma função de A para B, e a função G é uma função de B para C, quem é G bola F? Ou seja, a composta de F com G, né? Para um valor x, nós levamos a um valor f de x em B, e aplicando G, a função G, em f de x, nós teremos o valor G de f de x em C. Ok? É importante destacar, de novo, que a imagem de f, para fazer sentido a noção de composta, de função, a imagem de f tem que estar contida no domínio de G. Ok? Então, o domínio de G bola F é igual ao domínio de F, né? O domínio de G bola F, quem é? É o domínio de F, que nesse caso aqui é o conjunto A. E a imagem de G bola F está contida, não necessariamente igual, na imagem de G. Aqui nesse exemplo, o conjunto C, né? Ou seja, se F é uma função de A para B e G é uma função de B para C, então G bola F, a composta de F com G, é uma função de A para C. Ok? Vamos voltar ao livro. Perfeito. Então, alguns exemplos simples. Por exemplo, sejam f de R em R com f de x igual a 2x mais 3 e g dos reais nos reais também, com g de x igual a 3x mais 2. Então, g bola f de x é igual a g de f de x, que é igual a g de quem é f de x? 2x mais 3. Então, troca aqui por 2x mais 3. E quem é g de qualquer coisa é 3 essa coisa mais 2. Então, no caso, essa coisa é 2x mais 3. Então, fica 3 vezes 2x mais 3, mais 2, fazendo as contas dá 6x mais 11. Perfeito? E se fosse o contrário? O f bola g, a composta de g com f, é f de g de x, né? Que é igual, ao invés de g de f de x, é o f de g de x, é o contrário. Que é f de g. Quem é o g? No caso aqui é 3x mais 2. F de 3x mais 2 é 2 vezes isso, 2 vezes 3x mais 3 dá 6x mais 7. Que é diferente de 6x mais 11. Esse exemplo mostra que a composição de funções não é comutativa, como a gente já tinha visto isso antes lá em relações. Tá bom? Na verdade, demonstra-se que a composição de duas funções, quaisquer, é sempre uma função. Nós acabamos de ver isso nos slides, né? Além disso, o domínio de G bola F, no caso aqui nós mostramos que era
igual, ali nos slides, né? Vamos voltar. Né? Aqui, nós tínhamos visto que a composta de duas funções é uma função, o domínio de G bola F é igual ao domínio de F, considerando isso, que o livro não está falando, imagem de F contido no domínio de G. Ok? Então, voltando lá para o livro. Além disso, assim como havia potências de relação, nós também podemos falar de potência de uma função. Elas são definidas da mesma forma que as potências de uma relação. Ou seja, é uma definição recursiva. Vocês devem lembrar que F1 é igual a F, e para todo inteiro n maior do que 1, f de n mais 1 é igual a f de n bola f. Ou seja, composta de f com fn é uma definição recursiva. Além disso, a gente pode falar da f de menos n mais 1. F de menos n bola f de menos 1. E nem sempre é uma função, né? Porque tem a ver com a inversa. Perfeito? Todas as potências positivas são funções com o mesmo domínio que f, tá? Considerando que f é uma função de a para a, tá bom? Todas as potências positivas são funções, se a inversa f é menos 1 é uma função também, só nesse caso, então todas as potências negativas também são funções. Perfeito. Vamos pular esses exemplos aqui e falar, por último, de função idempotente, que é um caso interessante de funções. Uma função f é dita idempotente se a composição de f com ela mesma, ou seja, f2, né, é igual a f. Ou seja, se f de x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio de f. Essa condição também equivale a dizer que f restrita à imagem de f é a função identidade sobre a imagem de f. Não é isso? Perfeito? Se aplicarmos ao valor f de x, aqui um y igual a f de x, o valor daria y. Então, f de y igual a y, que é a função identidade, né? Mas só restrita aos elementos da imagem. Um exemplo é a função f com domínio n, exceto o 0 e o 1, tal que f de z é o menor fator primo de z. Não é isso? Então, imagina um número qualquer, um número natural qualquer. Pega a fatoração em números primos, pega o menor número primo lá da fatoração. Perfeito? Aplica a função, retorna esse menor fator primo. Se aplicarmos novamente a função nesse menor fator primo, a decomposição de um primo é ele mesmo, né? Então, a função será aplicada, será o próprio fator primo. Então, aplicando duas vezes a função, vai dar o mesmo valor que é o fator primo, o menor fator primo. Isso também faz sentido se ao invés do menor fator primo fosse o maior fator primo, daria a mesma coisa. Ou, aqui um exemplo um pouquinho mais sofisticado, fosse uma função aplicada a pares xy, né? Que retorna um par, que é o mínimo entre os dois elementos, mínimo de xy com o mínimo de xy, ou o máximo de xy com o máximo de xy. Essas duas funções são funções idempotentes. Né? Se aplicarmos uma vez a função em xy, vai retornar o mínimo de xy com o mínimo de xy. Se aplicarmos novamente a função aqui, vai retornar o mesmo valor, porque eles são iguais, o mínimo vai ser o mesmo valor. Ou o máximo também vai ser o mesmo valor. Perfeito? Ok, vamos ver agora tipos de funções. Muitos já devem ter visto no colégio as definições de função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Tá? Vamos olhar aqui nos slides à parte, depois vamos fazer esses exercícios 8.6 a 8.11. Vamos começar com a definição de função injetora. Aqui está um pouquinho mais gráfico, né? Aqui nos slides, vamos ver aqui função injetora, depois função sobrejetora, depois função bijetora. Tipos de funções. Uma função é dita injetora se só se f de x1 é igual a f de x2 implica que x1 é igual a x2 para todo x1 e x2 pertencente ao domínio de f. Perfeito? Ou seja, para todo y pertencente à imagem da função, existe um único, essa exclamação aqui com existe, quer dizer, existe um único x do domínio, tal que f de x igual a y. Né? Ou seja, de novo, relendo aqui a frase de cima, para todo elemento y da imagem de f, existe exatamente um elemento x do domínio de f, tal que f de x igual a y. Ou, falando a primeira frase de forma ao contrária, né? Se eu tenho dois elementos, x1 e x2 diferentes do domínio, f de x1 é diferente de f de x2. Tá bom?
Ou seja, não existe um y da imagem, tal que dois elementos do domínio apontem para ela, né? Para ele. F de x1 igual a y e f de x2 igual a y. Isso não existe, tá bom? Então, se eu tenho dois elementos diferentes, o valor da função tem que ser diferente, não pode ser igual aqui. Perfeito? Essa definição de função injetora, ela é muito útil. A noção de função sobrejetora, ela depende muito da notação que nós escrevemos. Aqui, f é injetora, independe de como escrevemos a função. Um f é uma função genérica, como um conjunto de pares ordenados, tá? Aqui, para falar de sobrejetora e bijetora, precisamos ver a notação. Aqui, dada a notação, f de A para B é dita sobrejetora se só a imagem de f é igual ao B. No caso aqui, o B, nessa notação, a gente chamava o B de contradomínio, né? Então, se a imagem for igual ao contradomínio, e o contradomínio só faz sentido quando escrevemos nessa notação, então nós dizemos que a função é sobrejetora. Ou seja, para todo elemento y de B, existe um x do domínio, que é o A, que é o que f de x igual a y. Perfeito? E uma função nessa notação A, de A para B, é bijetora se ela for injetora e também sobrejetora. Tá? Mas, de novo, só faz sentido falar de sobrejetora e bijetora quando dizemos claramente é f de A para B. Né? Perfeito? Então, uma mesma função, ela pode ser sobrejetora f de A para B e, para um outro escrito, f de A para B' não ser mais sobrejetora. Ok? Perfeito. Então, vamos fazer aqueles exercícios que eu tinha comentado. Exercício 8.6, que é idêntico ao 8.10. Sejam f uma função de A para B e g uma função de B para C. Prove que se f e g são injetoras, então g bola f também é injetora. Tá bom? Então, a composta é injetora se você me der funções injetoras. Então, aqui uma prova fácil. Se eu tenho aqui g de f de x1 igual a g de f de x2, como a função g é injetora, então, nós já vimos aqui na definição de injetora, isso implica que o valor de dentro do parênteses tem que ser igual. Então, f de x1 é igual a f de x2. E como a função f também é injetora, isso implica que x1 é igual a x2. Vamos relembrar aqui rapidamente a definição de injetora. F de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2, para a função f sendo injetora. Ok? Então, aqui está. Se g de f de x1 é igual a g de f de x2, como g é injetora, f de x1 é o valor de dentro, que é igual ao valor daqui, f de x1 é igual a f de x2. E como f é injetora, quer dizer que x1 é igual a x2. Isso implica que o g de f é injetora. Quem é o g de f? É o g bola f. É a composta de f com g. Perfeito? Próxima questão, também é muito importante. 8.7. Prove que uma função f tem função inversa f a menos 1 se f é injetora. Ou seja, dada uma função f, a inversa de f, a relação inversa, é também uma função se somente se a função f é injetora. Então, vamos lá. Seja A igual ao domínio de f, que será a imagem da inversa, né? f a menos 1. E B, a imagem de f, que também é o domínio da inversa, f a menos 1. Nós podemos falar de domínio imagem mesmo para relações, né? Então, f a menos 1 é uma função, isso é equivalente pela definição de ser função, que para todo B do domínio B, né, do domínio da inversa, né, para todo B, zinho pertence a B, existe um único A, tal que BA pertence a f a menos 1. Não é isso? Perfeito. E o que isso significa? Que para todo B pertence a B, Bzinho pertence a B, existe um único A, tal que significa BA pertence a F menos 1? Quer dizer que AB pertence a F. O que significa AB pertence a F? Significa que F de A é igual a B. Então, aqui está tudo igual. Para todo B pertence a B, existe um único A, que F de A é igual a B. Né? E se pertence a F, não devia estar aqui. Tá bom? Isso é equivalente a dizer que a função f é injetora. Era uma das definições da função f ser injetora, não é isso? Aqui, essa segunda linha. Para todo y pertencente à imagem, existe um único x, que f de x igual a y. Tá? Então, para todo b pertencente a b, existe um único a, f de a igual a b, quer dizer que f é injetora. Como tudo aqui são equivalência, aqui é uma equivalência, uma equivalência, uma equivalência, aqui também é uma equivalência, quer dizer que f a menos 1 é função se f é injetora. Tá bom? Então, vale daqui para cá e daqui para cá voltando também. Perfeito?
Aqui vem da definição de função, aqui vem só da definição de inversa, aqui só foi uma mudança de notação, e aqui a definição de injetora, daqui para cá. Tá bom? Então, perfeito. Esses dois exercícios, 8.6 e 8.7, nos dizem coisas muito importantes. O 8.6 nos diz que a composta de funções injetoras também é uma função injetora, e o exercício 8.7 nos diz que uma função tem função inversa, sempre terá inversa, mas relação. Mas terá função inversa, a inversa será uma função, se ou se ela for injetora. Tá bom? Exercício 8.8, já é um exercício diferente. Sejam f de A uma função de A para C e G uma função de B para D, duas funções injetoras. Considere a função H de A cartesiano B para C cartesiano D, tal que H de AB é igual a um par ordenado G, F de A, G de B. Ok? Prove que H é uma função injetora. Então, vamos lá. De novo, H é uma função em pares, né? De A cartesiano B. E ele retorna valores em C cartesiano D, né? E como é que é H de AB? F de A, G de B. Então, vamos lá. H de AB igual a H de XY, isso implica que quem é H de AB, por definição, F de A, G de B. Quem é H de XY, F de X, G de Y. Isso implica que, quando é que dois pares são iguais? Quando as ordenadas são iguais. F de A igual a F de X, aqui está, e também G de B igual a G de Y, aqui está. G de B igual a G de Y. Como F e G são injetoras, F de A igual a F de X implica que A igual a X. Isso vem da noção, daqui para cá, pelo fato de F ser injetora. Como G é injetora, G de B igual a G de Y, quer dizer que B igual a Y, porque o G é injetora. Se A igual a X e B igual a Y, isso quer dizer que AB é igual a XY. Perfeito? Como isso vale para qualquer par A, B e XY, então quer dizer que H é injetora. Ó. A função é igual, quer dizer que os valores são iguais, isso quer dizer que a função H é injetora. Exercício 8.9. Seja f uma função e sejam A e B subconjuntos do domínio da função f. Prove que, e tem A, B e C, f de A interseção B está contido em f de A interseção f de B. Vamos provar esse primeiro. Item A. Se o y pertence a f de A interseção B, começando nesse conjunto, isso é equivalente a dizer que existe um x pertencente a interseção B, tal que f de x igual a y. Isso vem da definição da função aplicada a um conjunto. Retorna um outro conjunto, que é o f de A interseção B. Existe um x em A interseção B, tal que f de x igual a y. Isso implica, né, nós já vimos isso uma vez, isso implica, não é necessariamente equivalente, isso implica que existe um x pertencente a A, então que f de x igual a y, e também existe um x' pertencente a B, então que f de x' igual a y. Né? Se existe um x A interseção B, quer dizer que existe um x de A que satisfaz isso, e também existe um x de B que satisfaz isso. Nesse exemplo aqui, é um mesmo x, mas a volta não vale. Né? Isso é equivalente a dizer, existe um x pertencente a A, f de x igual a y, quer dizer que y pertence a f de A. Isso quer dizer isso. Isso aqui quer dizer que y pertence a f de B. Se y pertence a f de A e também f de B, quer dizer que o y pertence à interseção de A e B. F de A interseção f de B. Perfeito? Isso só nessa direção. Aqui não é um si só si. Aqui é equivalente, mas aqui não é equivalente. Então é por isso que não é igual, está contido. Perfeito? O item A. E por que não é igual? Aqui temos um contra-exemplo para não ser igual. Pega a função f de 1, f com dois elementos do domínio, então que f de 1 igual a f de 2, que é igual a 3. Pega o conjunto A igual a só o elemento 1, o conjunto B só o elemento 2. Quem é A interseção B? É vazio. Então f de A interseção B também é vazio. Agora, quem é o f de A? É o elemento 3. Quem é o f de B? O elemento 3. Quem é f de A interseção f de B? O elemento 3. Conjunto só com o elemento 3. Então, nós vemos aqui que f de A interseção B é vazio, está contido em f de A interseção f de B, é igual a 3, mas não é igual, é diferente. Perfeito? Então, aqui é só estar contido mesmo. Então, só um pause aqui para mostrar um outro exercício que nós já fizemos e mostramos no vídeo anterior, que
no caso da união, f de A, união B, era o item A do exercício 8.3, f de A, união B era exatamente igual a f de A, união f de B. Então, para a união é igual, mas para a interseção, acabamos de ver que só está contido. F de A interseção B está contido em F de A interseção F de B, não necessariamente igual. Mas uma coisa interessante é que, item B, se a função f é injetora, então é uma igualdade, não só está contido. F de A interseção B é igual a F de A interseção F de B. Vamos ver aqui rapidamente. Y pertence a F de A, aqui é um copy-paste do item A. Y pertence a F de A interseção B, é equivalente a existe X pertencente a A interseção B, F de X igual a Y, que é equivalente, aqui no caso da função f ser injetora, ao invés de implica, pode ser mais, é um equivalente. Existe x pertencente a A, f de x igual a y, e existe um x' pertencente a beta, que é f de x' igual a y. Por quê? Porque aqui no caso, como é o mesmo y, se f de x igual a y, f de x' igual a y, quer dizer que é o mesmo x. Aqui desse existe e daqui desse existe. Como é o mesmo x, ele está em A, e é o mesmo x, ele está em B, quer dizer que ele está na interseção. Mas isso só vale porque, nesse item B, estamos assumindo que a função f é injetora. E aqui o resto é igual. Y pertence a f de A interseção f de B. Então, como é equivalente? Equivalente, equivalente. Então, quer dizer que é igualdade de conjuntos. F de A interseção B é igual a f de A interseção f de B se o f for injetora. E por último, esse item não faz parte lá, mas como era parecido, eu coloquei aqui. Se a função f é injetora, então f de B está contido em f de A, se somente se B está contido em A. Por que eu coloquei esse item aqui? Porque nós já fizemos uma outra questão aqui do 8.3 que dizia alguma coisa. Ó. B está contido em A, é equivalente, f de B está contido em f de A. Nós mostramos aqui que era falso. Né? Ó, o item C aqui, ele é sim para a ida, a implicação, mas no item D é não para a volta. Né? Então, isso implica isso, mas isso não implica isso. Tá? No caso geral. Mas se a função f for injetora, é o que nós estamos vendo agora, então ali é uma equivalência mesmo. Ok? Então vamos aqui rapidamente. Item C, B está contido em A, considerando o item C, F sendo injetora, aí aqui realmente é um se somente se. B está contido em A, e começando daqui, é equivalente a dizer o quê? É a definição de está contido. Para todo x, se x está em B, então x está em A. A definição de está contido. Como a função f é injetora, isso quer dizer o quê? F injetora. Para todo x, f de x pertence a f de B, implica f de x pertence a f de A. Não é isso? Se x está em B, isso é equivalente a dizer que f de x está em f de B. X pertence a A, f de x pertence a f de A. Essa definição de injetora nós já vimos ali atrás. Né? Vamos aqui relembrar rapidamente. Aqui está, f de x igual a f de x1, x1 igual a x2, sai dali. Né? E isso é equivalente a dizer que se f de x tem f de B, f de x tem f de A, então f de B está contido em f de A. Perfeito? E por último, a última questão, exercício 8.11. Seja R uma relação de A para B, escreva expressões lógicas formais, sem palavras, apenas variáveis e símbolos, com todos os quantificadores necessários que expressem as seguintes afirmações. A relação R é transitiva. E o item B, a relação R é uma função injetora. Então vamos lá, como é que a gente fala de modo formal, né, usando lógica, que uma relação R é transitiva? Quer dizer assim, para todo x, y e z, xy pertence a R e yz pertence a R, implica xz pertence a R. Não é isso? Essa é a definição, é a forma de dizer que a relação R é transitiva. Xy pertence a R, yz pertence a R, xz pertence a R. Aqui só reescrevendo o item A de um modo mais sucinto para ficar mais fácil. XY pertence a R é a mesma coisa que XRY, o modo de escrever. YZ pertence a R é a mesma coisa que YRZ. E XZ pertence a R é a mesma coisa que escrever XRZ. Então, veja que ficou bem mais curto aqui a escrita, né? Então, por isso que eu vou preferir esse segundo modo. Então, o item A está escrito de dois modos diferentes. E o item B, eu vou usar o segundo modo, que é mais sucinto. O que quer dizer isso?
A relação R é uma função injetora. Nós primeiro temos que dizer que a relação R é uma função e depois temos que dizer que a relação R é injetora. Então, tem que dizer duas coisas. É função e é injetora. Então, aqui está. A primeira linha vai dizer que é relação, que é função, e na segunda linha vai dizer que é injetora. Então, vamos lá. Para todo x1, x2, y1 e y2, o que quer dizer que é função? Se x1 é y1 e x1 é y2, isso implica que y1 é igual a y2. É assim? Se nós temos um valor, x1, na primeira ordenada, x1, com dois valores, y1 e y2, função não pode ter isso, só pode ter um único valor, né, para cada primeira ordenada. Então, isso significa que o y1 tem que ser igual a y2. Não pode ser y1 diferente de y2, né? Agora, para dizer que é injetora, se eu tenho xRY1 e x2RY1 também, né? Aqui y1 e y1, então se eu tenho o mesmo y1 na segunda ordenada, não posso ter dois x1, dois na primeira ordenada, x1 e x2 diferentes. Então x1 tem que ser igual a x2. Isso significa que é injetora. Então, a primeira linha quer dizer que é função, a segunda linha quer dizer que é injetora. E é isso. Terminamos o assunto de funções. Vamos ver aqui rapidamente no livro que depois disso, a função injetora, aqui estão os exercícios, função sobrejetora, função bijetora nós já vimos, e aqui apenas um exercício que eu vou deixar para vocês, exercício 8.13. Essa parte, 8.7, função permutação, nós não vamos ver. Aqui essa parte de função piso e teto também não iremos ver. Fatorial e função gama também não iremos ver. Função característica multiconjunto também não. A partir de sequências, nós vamos começar a ver um pouquinho, que é a sequências e resolução de recorrências. É isso, o assunto de funções está encerrado.